Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria, mais uma vez, nós nos reunirmos aqui para ouvirmos o que o Senhor quer nos ensinar. E através da sua palavra, que é viva e eficaz, Ele vem nos trazer hoje uma verdade poderosa. Nós não fomos chamados para viver na carne, mas no Espírito. E eu convido a vocês a abrirem os seus corações, porque essa palavra ela quer gerar vida nova dentro de cada um de nós. Nós iremos refletir hoje sobre a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos do 8 ao 11. Fala, Deus, que os teus servos escutam. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito que dá a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho da carta aos Romanos, São Paulo está nos falando com muita clareza que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus habita neles. E ele vai ainda mais fundo quando ele afirma que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então aquele que ressuscitou Cristo dará vida também aos seus corpos mortais. E aqui, meus irmãos, nós já podemos perceber claramente o centro da mensagem de hoje. E é o próprio São Paulo que nos revela ao afirmar que existe uma oposição entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Carne aqui, ela não significa simplesmente o corpo em si, mas uma vida fechada em si mesma, uma vida guiada pelo egoísmo, pelo pecado e também pela autossuficiência. Por sua vez, viver no Espírito significa permitir que Deus conduza toda a nossa vida, que Ele conduza os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes e também os nossos sentimentos. Na verdade, São Paulo está nos dizendo que quem vive só para si não consegue agradar a Deus. Mas quem deixa o Espírito habitar dentro de si se torna morada de Deus. E mais ainda, meus irmãos, ele vai dizer que esse Espírito que vive em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Vejam, São Paulo não está falando aqui de uma força qualquer. É o poder da ressurreição habitando no nosso interior, meus irmãos. E através desta palavra, nós somos hoje chamados a uma atitude concreta. Nós precisamos nos perguntar com muita sinceridade o que de fato tem guiado a nossa vida. Se são as nossas escolhas, se elas vêm do Espírito ou se elas são obras da carne. Se nós temos permitido que Deus habite verdadeiramente em nós, ou nós temos nos fechado os nossos espaços para que Ele entre e habite no nosso interior. Porque, meus irmãos, na vida do discípulo não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito, ou nós somos arrastados pelas obras da carne. E aqui entra algo muito forte.
Mesmo quando tudo em nós parece morto, os nossos sonhos, as nossas forças e até mesmo a nossa esperança, se o Espírito habita em nós, ainda existe vida. E sobre isso, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que Deus deseja habitar em nós, mas ele só permanece onde encontra um coração aberto e disponível à sua vontade. Vejam, meus irmãos, será que vocês conseguem perceber a força deste ensinamento, a força dessa palavra? Deus não invade, ele respeita as nossas escolhas, mas ele só habita onde ele é verdadeiramente acolhido. Hoje o Senhor está batendo mais uma vez a porta do nosso coração. E talvez ainda existam dentro de nós áreas mortas, áreas que contêm desânimos, pecados e situações que nos levaram a um distanciamento de Deus. Mas essa palavra, ela vem como um sopro de vida para cada um de nós, porque ela nos diz claramente que se o Espírito de Deus habita de verdade em nós, ele pode ressuscitar tudo. Não importa, meus irmãos, o quanto parecer perdido. O Espírito Santo, ele tem o poder de gerar vida onde só havia morte. Mas existem aqui duas condições: abrir os espaços e deixar ele agir. Escute bem o que esta palavra está nos dizendo hoje. Nós não fomos criados para viver uma vida vazia e presa à carne, mas para sermos templo e morada do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita em nós, o pecado, a morte e o desânimo, eles não têm a última palavra. Porque onde o Espírito de Deus está, a vida sempre vence, meus irmãos. Mas agora nós precisamos decidir. Ou nós continuamos vivendo do nosso jeito, do nosso modo, ou nós permitimos que o Espírito transforme tudo o que há dentro de nós. E se abrirmos o coração, o mesmo poder que ressuscitou Jesus vai começar, meus irmãos, a ressuscitar a nossa vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.